Olá, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito do santuário. Que bom ter a sua companhia mais uma vez. Através do ministério terrestre de Jesus, da sua morte na cruz, da sua ascensão aos céus e da intercessão dele no santuário celestial, Jesus cumpriu exatamente tudo o que estava prefigurado no santuário terrestre. Hoje, vamos aprender um pouquinho mais a respeito do fim do ministério de Cristo no santuário celestial. Você sabia que os salmos que nós temos na Bíblia eram usados como uma coletânea para o santuário? Nesses salmos nós encontramos cânticos de gratidão, petições a Deus, eles relembram as vitórias do povo de Israel na sua história nacional e tantas outras coisas. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje para o Salmo 77, no verso 13. Esse é um salmo de Asaf e assim ele escreveu: O teu caminho, ó Deus, é o santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Na plenitude dos tempos, de acordo com Gálatas 4:4, Cristo se encarnou. Ele veio habitar em nosso meio. A encarnação significa que Jesus veio morar no acampamento. Aonde estavam as tribos acampadas? Tendo ao centro como o santuário. Jesus se acampou entre nós? Não é isso que disse João, quando ele escreveu: o Verbo se fez carne e habitou entre nós? O verbo aqui usado no grego pode ser traduzido como tabernaculou. Isso mesmo, o Verbo tabernaculou entre nós. Ele veio fazer morada. Em algum momento da história, Jesus deixaria o acampamento e iria entrar no pátio do santuário. Quando isso aconteceu? 30 anos depois da encarnação de Cristo. Quando Jesus atingiu a idade de 30 anos, ele se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Agora, quanto tempo durou a caminhada de Jesus da pia com água até o altar de holocausto? Exatamente 3 anos e meio. Porque 3 anos e meio depois do batismo de Cristo, ele foi crucificado na cruz do Calvário. Mas a caminhada de Jesus não parou aí. Em algum momento, ele sairia do pátio e entraria no santuário. Quando é que Jesus fez isso? Exatamente 50 dias após a sua ressurreição. Ele é crucificado no Calvário e 50 dias depois ele está sendo recebido no santuário celestial para iniciar a sua função sacerdotal. Nesse caso, ele estava entrando no primeiro compartimento do santuário e lá ele ficou por 1813 anos. A caminhada de Jesus prossegue no santuário. No exato momento que acontece o Pentecostes aqui na terra, Jesus estava sendo entronizado no santuário celestial. Você se lembra de João capítulo 7, onde Jesus prometeu que enquanto ele não fosse entronizado, o Espírito não viria à terra?
Isso quer dizer que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi uma prova de que Jesus havia iniciado o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Agora, em algum momento, ele terminaria esse sacerdócio. E eu mencionei há pouco que lá ele esteve por 1813 anos, porque de acordo com a profecia de Daniel 8,14, quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Se começarmos a contar em 457 a.C., para o início da profecia, de acordo com Daniel 9, 24 a 27, nós chegaremos exatamente ao ano 1844. E no dia 22 de outubro de 1844, Jesus continua sua caminhada pelo santuário, deixando o compartimento santo e indo para o compartimento santíssimo para dar início ao juízo. A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 advertia: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Agora, há mais de 175 anos, Jesus tem atuado como sumo sacerdote, julgando os habitantes da terra. Após concluir esse juízo, ele deixará suas vestes sacerdotais e colocará suas vestes reais e voltará a esta terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que acontecerá quando Jesus deixar o santuário? Como importante é esse evento para nós hoje? Vamos ler Apocalipse capítulo 15, versículo 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando o juízo investigativo terminar, o santuário se encherá de fumaça, assim como acontecia no dia da expiação em Israel. Este evento marcará o fechamento da porta da graça, quando a humanidade não terá mais chances de arrependimento. O injusto continuará na prática da injustiça e o justo continuará na prática da justiça. Todos os casos estarão decididos. Cristo, então, trocará suas vestes sumos sacerdotais por vestes reais e voltará à terra para retribuir a cada um segundo as suas obras. A saída de Jesus do santuário marca o que chamamos de fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o seu conceito sim. No capítulo 7 de Daniel, vemos a entrada de Jesus no Santíssimo do Santuário. No capítulo 12, vemos quando se levanta para deixar o santuário. Então diz Daniel que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. O profeta Jeremias, no capítulo 30 do seu livro, assim escreveu: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo cada homem com a mão na cintura, como a que está dando à luz? E por que todos se tornaram pálidos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, se livra dela. Os salvos também, nesse tempo da crise final, lutarão dia e noite com Deus, lançarão sua angústia sobre Cristo, se apegarão espiritualmente a Jesus e eles obterão a vitória, assim como Jacó obteve. Os eventos finais ocorrem de forma acelerada e em breve Cristo voltará. Todos os sinais dados por nosso Senhor Jesus já estão se cumprindo. E ao lermos os noticiários e revermos os fatos históricos, uma expectativa toma conta de todos nós. Logo veremos o fim da história do pecado e estaremos para sempre com Cristo. A Bíblia afirma que a volta de Cristo será pessoal, visível, audível e literal.
com grande poder e grande glória. Juntamente com ele estará uma comitiva de anjos dos céus, tocando suas trombetas num cortejo majestoso, e todo olho o verá. Querido amigo, querida amiga, enquanto Jesus hoje está no santuário celestial, uma porta da salvação está aberta para mim e para você. Em breve Ele deixará o santuário. Por isso, apelo agora ao seu coração. Entregue sua vida a Cristo. Faça dele o seu advogado. Vamos aproveitar esse momento único onde Jesus está ainda no santuário intercedendo por mim e por você. E se você quiser agora entregar sua vida a Cristo, eu quero orar por isso. Pai de amor, nos ajuda a aproveitarmos esse tempo de graça e nos entregarmos completamente ao Senhor. Que Tu possas interceder por nós no santuário. E antes que o Senhor deixe o santuário, que o nosso caso seja decidido para a vida eterna. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, querido, querida, pela sua presença no estudo de hoje. Em nosso próximo encontro, vamos aprender um pouquinho mais a respeito do juízo final e vamos entender como Deus julgará cada ser humano. Até lá!